E rapaziada, beleza? Então, voltando a falar de oftalmologia aí, eu falei um pouco da anatomia do olho, né, do globo ocular. E eu mencionei no vídeo que a retina ela tinha 10 capas, falei bem por cima essas 10 capas aí. E agora eu vou falar um pouco mais detalhado, né? Não vou entrar tanto no mérito das 10 capas da retina, mas eu vou falar um pouco das 10 capas da retina aí, tá? E suas diferentes funções, tá? Bom, no vídeo eu mostrei todas as capas, né? Então, lembrando, da parte anterior para posterior, a gente tem o epitélio pigmentar da retina. Depois dela, a gente vai ter a capa dos cones e dos bastões, que são os fotorreceptores, né? Vai ter a camada limitante externa, camada nuclear externa, camada plexiforme externa. Aí a gente volta para a camada nuclear interna, camada plexiforme interna. As camadas nervosas, né, que já estão mais posteriores, então a camada das células ganglionares, que são os núcleos dos gânglios, provavelmente dito. A camada das fibras nervosas, como se a fibra desses gânglios das células ganglionares, e a camada limitante interna, voltando, tá? Então, eu vou falar cada uma delas, né, com detalhes. Bom, o epitélio pigmentar da retina, ela é um epitélio, tá? É a parte mais anterior, a primeira capa da retina, ela é um epitélio pigmentar, tá? Ela vai ser um epitélio que vai ter uma pigmentação, tá? É a parte mais anterior da retina, como já mencionei. Bom, a camada dos fotorreceptores que são os cones e os bastonetes. Eu falei no vídeo lá do globo ocular que os cones a gente tem 6 milhões de cones, né? E bastonetes a gente tem 120 milhões de bastonetes, tá? Os cones, eles ficam mais centrais, né? Eles ficam mais perto da mácula, né? E os bastonetes, eles ficam mais na periferia da retina, né? Na parte mais periférica. Os cones vão ter função que nem eu mencionei no vídeo lá, a questão da visão nítida e das cores, né? E os bastonetes vão estar relacionados principalmente à visão noturna, né? A visão quando a gente regularização da visão, né? Na parte da visão noturna, né? E esse equilíbrio, tá? E a gente tem, como eu falei, 6 milhões de cones e 120 milhões de bastões. Bom, agora falando da terceira capa, que é a camada limitante externa. A camada limitante externa ela vai ter uma célula chamada células de Miller, tá? Essas células de Miller são nada mais células da glia, tá? Mas só que essas células da glia mais relacionadas à parte da retina, tá? Então as células de Miller. As células de glia normalmente elas têm a função de proteger, nutrir e dar suporte físico aos neurônios, tá? Então as células da glia vão meio que sustentar os neurônios para que elas façam, os neurônios tenham essa função, né? É, essa função aí que tem que ter, né? Os neurônios. Agora a quarta camada é a nuclear externa. A nuclear externa ela vai ter o núcleo, tá? Das células fotorreceptoras, que vão ser os bastonetes e os cones, tá? É, então, esses fotorreceptores, eles são receptores, né, como o próprio nome já menciona, de, é, de luz, né? De parte de luz, né? Provavelmente dito. Então, eles vão ter, né? Como que o núcleo desses receptores vão ficar na nuclear externa. Até o nome já menciona, nuclear externa. Quando a gente fala de camada plexiforme, que é a quinta camada, a quinta e a sétima camada, a camada plexiforme está relacionada com a formação de plexos, né? Então a gente vai ter plexos nessa região, tá? Então, aqui nesse caso, a gente vai ter o plexo entre os receptores anteriores e os receptores posteriores, tá? Então, vai ter a formação dos plexos aí, tá? Na plexiforme. A gente tem a nuclear interna, que é a sexta camada. Esse nuclear interno, a gente vai ter células bipolares, horizontais, máquinas interplexiais e de Miller, que eu falei, que são células da glia. As células máquinas vão ser as células da retina, que são interneurônios, ou seja, ele vai proteger a parte dendrítica do neurônio, tá? A célula de Miller eu já falei, interplexiares vai ser relacionado principalmente com os plexos, tá? Então a nuclear interna, que é a sexta camada. A plexiforme interna, que eu falei, vai ser a zona de sinapse, ou seja, vai ser a formação de plexos na região, tá? Vai ser mais interna do que a externa, claro. E a gente vai ter a máquina, as interplexiformes e tudo mais, fazendo essa sinapse aí, nessa
a área plexiforme, essa camada plexiforme interna. A camada ganglionar vai ter o núcleo das células ganglionares, tá? E as fibras nervosas vão apresentar as fibras dessas células ganglionares, tá? Os axônios dessas fibras ganglionares aí, beleza? O núcleo fica na camada ganglionar e as fibras nervosas ficam na camada das fibras nervosas, propriamente dita. E a limitante externa, que é a última camada, ela vai ser feita pelas células de Miller, que eu falei, células da glia, que ajudam na parte da nutrição, sustento físico da parte dos neurônios. São as 10 camadas aí da retina, dando um resumo aí, né? Ficou mais ou menos explicado ali no último vídeo, mas eu dei uma ênfase maior aqui, tá?